Entrou? Olá a todos e a todas, bem-vindos ao nosso segundo ciclo de lives da Rede NEL. Hoje, comemorando o lançamento, fazendo o lançamento desse aplicativo, né? Minha Vida na Pandemia. E também queria dizer para vocês que essa nova live, esse novo ciclo de lives, ele está fazendo parte, vai fazer parte, na verdade, né, as aulas de um curso novo que a gente está lançando na plataforma digital Plural, da Universidade Federal do ABC, e o curso chama História Oral, Procedimentos em 30 anos de pesquisa do NEL. Né? Então, a gente vai aqui iniciando hoje com a apresentação do aplicativo, e nas lives seguintes a gente vai ter a presença de pesquisadores do NEL, conversando com outros pesquisadores que também usam os procedimentos, né, de história oral, do Núcleo de Estudos de História Oral, para a gente tratar justamente desses conceitos centrais desse nosso fazer história oral, tá? Ao longo desses 30 anos, ok? Então, para hoje, né, eu vou passar... Estamos aqui com a Andréa Paula, nossa querida Andréa, nossa querida Suzana, né? E a nossa querida Aninha, que tem um papel muito importante, né, nessa realização. A gente vai fazer assim hoje. A Andréa vai começar contando um pouco dessa história, né? Depois a Suzana vai... A Aninha vai apresentar um aplicativo para vocês, mostrar como que faz, apresentar um breve tutorial, e depois a Suzana vai assumir, então, a fala para falar um pouco do que é, né, ouvir histórias, né, de pessoas comuns e o que é que isso significa, né, nesse momento de pandemia, né, o que é que isso muda nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? Um beijo a todos, espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Vamos lá, Dea? Oi, Fabiola, Su, Aninha, é um prazer estar aqui com vocês e fazer mais essa transmissão, essa vitória aqui da tecnologia na pandemia. E aí a gente está aqui nessa sequência, né, de atividades, trazendo essa novidade aí em relação aos nossos procedimentos e também a transformação das nossas próprias perspectivas de como trabalhar dentro desse contexto em que as tecnologias de informação e comunicação invadiram o nosso cotidiano para o bem ou para o mal. Nós que vínhamos aí em décadas de pesquisas, né, acompanhando todas essas transformações. Eu acho que isso é importante para falar nessa parte de história oral e esses procedimentos em 30 anos de pesquisa. Em 30 anos de pesquisas, a gente saiu do gravador de fita, cassete, né? Passou pela câmera de vídeo com fita, não sei se vocês lembram, aquela que tinha fitinha mini DV, se eu não me engano, que foi uma revolução, gravador digital, né? Aí chegamos nos notebooks popularizados, smartphones, que serviam para fazer entrevistas em qualquer circunstância, e aí entramos também com a questão dessas videoconferências frequentes, inclusive para realizar entrevistas à distância, como a gente tem feito, com grupos ou individualmente. E o aplicativo ele vem também nessa esteira, né, de ser um dos recursos mais utilizados pelas pessoas hoje para as mais diversas atividades do dia a dia. No âmbito da educação, é uma revolução. Todo mundo tem lá vários aplicativos, desde para aprender outras línguas, né, até você acessar conteúdo que dizem respeito ao autocuidado, a educação que vai desde temas assim como educação financeira até o mundo dos negócios. E uma coisa importante das tecnologias, que eu acho que o nosso aplicativo entra nessa revolução, nessa transformação, é o fato de ser cada vez mais acessível para um maior número de pessoas. E eu acho que nesses 30 anos de pesquisa, essa sempre foi a proposta do NEL, primeiro como Núcleo de Estudos em História Oral na USP, e depois como Rede NEL, espalhada por todo o Brasil,
essa foi a nossa proposta, de ser a popularização, né, de procedimentos, o alcance desses procedimentos, fazendo a história de pessoas comuns, sobre vários temas, pessoas de várias idades, de várias condições socioeconômicas, grupos sociais. Então, com a popularização do smartphone, a gente vê que isso tem um grande alcance, né? Numa primeira pesquisa que a gente fez para os 30 anos do NEL, para ver como que a gente ia investir nessa nossa atividade, né, de pesquisa, nessa nossa atividade prática de construir esse aplicativo, a gente levantou que os aplicativos se popularizaram de tal forma que não só apenas para atividades de educação ou do mundo do trabalho ou do autocuidado, até mesmo atividades consideradas sagradas, por exemplo, atividades religiosas, né? Fazendo uma pesquisa sobre o alcance dos aplicativos, é um dos nichos em que mais se desenvolve aplicativos hoje. Isso trouxe uma reflexão importante para a gente pensar as nossas atividades como pesquisadoras e como quem trabalha com história pública e comunitária. Por quê? Porque esses aplicativos que têm essa pegada relacional, né, de atendimento, seja religioso, seja para vendas, seja para atendimento mesmo médico, né, com a telesaúde também, que se generalizou na pandemia, todos esses que estão buscando atender e unir as pessoas em rede, eles estão cada vez mais populares. E aí a gente ficou pensando, por que nós que trabalhamos com história imediata, né? História e tecnologia, história digital, história mais do que história do tempo presente, história em tempo real. Por que nós não podemos usar e desenvolver essas tecnologias? Então, eu tenho a honra de participar desse grupo, principalmente dessa equipe, essa mulherada. Esse é outro fator inovador aqui, né? Das mudanças paradigmáticas dos nossos fazeres e procedimentos. As mulheres que sempre foram afastadas da tecnologia por conta da nossa sociedade patriarcal, machista, que sempre privilegiou a formação dos homens para as atividades tecnológicas. Eu acho que para nós, principalmente para a minha geração, para a geração das minhas amigas aqui, dos 40 e poucos anos, foi um desafio a gente superar esse gap em relação às gerações mais jovens, como temos aqui a Aninha, né, que foi aluna da Suzana e é dos 20 e poucos anos. Então, como que gerações que são nativas digitais já dominavam esses recursos e a nossa teve que aprender, inclusive, a construir esses recursos para poder dialogar com essas novas gerações. E as gerações mais velhas, né, dos nossos pais, que são os avós, seriam os equivalentes aos avós aí da geração da Aninha, também entraram na superação dessas distâncias que havia, de quem, né, que grupos e que segmentos usavam tal ou qual tecnologia. Então, a gente conseguiu se reunir em videoconferência, em várias reuniões, para fazer esse aplicativo. Eu acho que isso tem a ver com os nossos procedimentos também, né? Pensar que o aplicativo ele não foi construído, a gente não bolou uma ideia e não pagou, assim, uma equipe para construir, né? Foi a colaboração dessas pessoas que estão aqui, dentro desse grupo de estudos, né? Que fez com que se tornasse possível adaptar uma plataforma que faz aplicativos para essa nossa ideia. E discutir cada conceito que tem ali, que a Aninha e a Suzana vão explicar melhor. Mas eu acho que fica aqui, né, uma reflexão epistemológica sobre o que significa fazer história oral, que ao mesmo tempo hoje é audiovisual, ao mesmo tempo é na cultura digital, com linguagens híbridas, né, todo esse hibridismo das linguagens, como que a gente vai lidar com isso? E aí, dentro dessa ideia, né, das transformações epistemológicas dos nossos procedimentos, a gente quebrar com os preconceitos, né? De ter aquela ideia, como se faz uma entrevista? Nós não acreditamos mais que uma entrevista possa ser feita só no modo presencial, só em áudio, né? Que tenha que ter um único padrão de como se faz entrevistas. Então, o nosso próprio aplicativo tenta dar conta dessa diversidade, né? As pessoas podem fazer diários escritos ou podem marcar uma entrevista com a gente. E também vai ter a possibilidade até mesmo de enviar áudios também, né, como diários.
Então, a pessoa pode marcar uma entrevista que ela seja escutada só em áudio ou em videoconferência, como estamos fazendo aqui. E a pessoa tem um dispositivo cotidianamente à mão para ter uma rotina de contar as suas histórias. Então, podem ser histórias que se desdobram, que se multiplicam. E, ao mesmo tempo, o que eu ia colocar, que eu acho muito importante para a gente pensar essas transformações, é que, para mim, me comoveu em toda essa rodada de pré-lançamentos que nós fizemos, né, junto aos cursos que também estão lá no nosso aplicativo, essa possibilidade de acessar os cursos, inclusive o novo que a gente está começando, vai estar colocada lá, né? O que me comoveu foi que fazendo um pré-teste desse aplicativo, por exemplo, no curso Direitos Humanos, Gênero e Diversidade, na pandemia, que é parceria com a Redinel, também na plataforma digital Plural UFABC, na semana passada, uma das cursistas, que se chama Simone, e que tem baixa visão, né, ou seja, uma deficiente visual, ela falou assim, como para ela é uma revolução ter um aplicativo para fazer o nosso curso, para fazer os diários, para ser escutada, porque ela disse que tem muito mais dificuldade de acessar os nossos cursos, né? Através de uma plataforma num computador de mesa, ou num notebook, num desktop normal, do que no dispositivo smartphone que ela possui, porque esses aparelhos já estão sendo vendidos com recursos de acessibilidade. Então, qualquer aplicativo, inclusive o nosso, usado num aparelho desse, possibilita a inclusão. Então, isso é maravilhoso, né? Quando a gente fez o aplicativo, a gente pensou em algum momento que isso iria ser possível. Mas em muitos dilemas técnicos e tecnológicos que nós tivemos, nós ficamos nos perguntando, será que é a gente que tem que configurar isso? Então, a gente vai na prática descobrindo que há uma mudança de paradigma no mundo, né? De como são os artefatos tecnológicos. E aí, aqui, para encerrar essa apresentação e passar para as minhas amigas, eu queria dizer, né, colocar uma primeira palavra aqui para reflexão no nosso curso, que é essa ideia de procedimentos ligados à metodologia e à técnica e à tecnologia. Se a gente for pegar o dicionário, né, e ver a etimologia lá da palavra tecnologia, dizem que vem do grego, tekne, tekné, alguma coisa assim que significa arte, ofício, né? A arte nesse sentido antigo, de dizer que eram um domínio de vários procedimentos de um determinado ofício. É aí que vem, né, essa palavra tecnologia, um conjunto de procedimentos. Então, muita gente hoje associa tecnologia não nesse sentido filosófico da palavra, acha que tecnologia é um sinônimo de um celular, né? É o sinônimo de um computador, né? Resume tecnologia só a um sistema tecnológico digital. E, na verdade, tudo o que nós fazemos tem tecnologia. Quaisquer procedimentos que nós organizamos de trabalho abarcam uma visão de tecnologia. Então, nesse sentido, a nossa Redinel, o Núcleo de Estudos em História Oral, sempre lidou com as tecnologias. Tecnologias analógicas, tecnologias digitais, e principalmente essa ideia de que a tecnologia é de todos, está em todo lugar, para você construir uma narrativa, um conjunto de procedimentos, né? Que nós podemos sim chamar até de tecnologias das narrativas. E seriam muitas que nós vamos explorar aí no decorrer do nosso curso, né? Então, vim aqui para retirar essa palavra da boca, tecnicista, né? Tecnologia como coisa só tecnicista, como só o aparelho. Tecnologia envolve conceito, envolve essa transdisciplinaridade que nós estamos pensando aqui dos artefatos, dos seus usos, dos seus públicos. E eu tenho muito orgulho e muito prazer de ver aqui o pessoal, as pesquisadoras da Redinel, a mulherada se apropriando, aprendendo, dominando essas tecnologias e colocando em circulação para o maior número de pessoas. Então, eu já queria passar a palavra agradecendo as minhas amigas aqui, dizendo que o aplicativo está sendo muito elogiado, né? E elogiado por aquelas pessoas que sempre foram excluídas. Então, acho que não tem elogio mais gostoso de ouvir do que esse, né, gente? Você ouviu o elogio da pessoa que se sentia excluída diante da possibilidade de fazer um procedimento de um curso e ela se sentia incluída, se sentia ouvida. Então, é esse feedback aqui que eu vim dar para vocês, dizer parabéns,
né? Porque cada pessoa é um universo de histórias, de possibilidades, uma riqueza de percepções. E se a gente conseguiu fazer uma pessoa já achar esse aplicativo maravilhoso e estar aproveitando, nossa, já fizemos a nossa parte nesse momento difícil, nesse momento desgramado que nós estamos passando, né? Poder escutar as pessoas, aprender com as histórias delas e sistematizar tudo isso, nós estamos fazendo a história do nosso tempo. E eu só tenho a alegria de poder dizer que essa é uma das poucas alegrias que nós estamos tendo nesse momento. E poder compartilhar isso com vocês. Obrigado, gente. Fala aí agora, Aninha. Oi, boa noite. Meu nome é Ana. Eu trabalhei com as professoras, né, na construção do aplicativo. E eu vim aqui mostrar um pouco. Na verdade, a gente tinha preparado um vídeo, só que eu não estou conseguindo colocar. Então, eu vou fazer ao vivo aqui mesmo, mostrando um pouco de como que vocês fazem para baixar o nosso aplicativo e anexar ele no seu celular. Oi, prof. A Fabiola consegue colocar. Então, você pode fazer uma apresentação e daí a Fabiola vai colocar o vídeo. Ah, tudo bem, pode ser. Tá joia. Então, o nosso aplicativo, ele está dentro da plataforma digital Plural, que dá para ver, que vai dar para ver melhor no vídeo. E eu vou entrar aqui, então, para mostrar um pouco das ferramentas principais dele. Você pode colocar, então, um vídeo? Você... Posso Porque colocar daí o eu já vídeo? entro. Então tá bom. Só um segundo. Tá, só um segundo. Eu queria só tomar uma carona, então, enquanto a Fabiola está aí colocando, para destacar uma questão que a Andrea colocou, que é das tecnologias, enfim, e destacar que a história oral também e a forma com que a gente desenvolveu esse aplicativo pode ser vista também como uma tecnologia social, né? E nesse sentido, por quê, né? Porque todos os processos que a gente desenvolveu, né, para fazer o aplicativo foram colaborativos, né, nesse sentido. Então, registrar que também tem esse outro aspecto da tecnologia, não só a mídia, não só o vídeo e etc., mas um processo de se fazer, né? E isso talvez tenha muita relação com tudo que a gente defende no processo de fazer da ciência que a gente acredita, né? Mas também no processo de ouvir e compartilhar as histórias, né? Então, todo o nosso processo, ao fazer esse aplicativo, ele foi de negociação, de colaboração, de mediação, né? Entre os conhecimentos e o desconhecimento que a gente tem, né? Fabiola? Sim, é um processo de inovação social, né? Como a gente esse termo, né? Tecnologia social e inovação social, porque está focado em resolver problemas sociais também. Já está aí, Suzana. Acho que você tem que liberar para entrar. Você que está como host. Ah, é? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Aqui? Isso. Vamos lá? Vou soltar, viu, Aninha? Vai lá. Pessoal, eu sou a Ana, sou da Redinel e estou aqui para ensiná-los como acessar o nosso aplicativo Minha Vida na Pandemia e como fazer para anexar nossa tela principal. Primeiro, para acessar o aplicativo, vocês precisam acessar a página da Redinel. Ela está disponível no site cursos.cdc.edu.br/digital rural. Vou deixar o link abaixo. Após acessar a página, vocês vão descer até onde está sinalizada a Redinel. Vocês vão clicar nesse ícone. Assim que carregar, vocês vão localizar aplicativo. Agora vocês descem e localizem Minha Vida na Pandemia. Assim que carregar a página, nós estaremos dentro do nosso aplicativo. Então, nós vamos anexar na página inicial do nosso celular. Para isso, localizar as opções do seu navegador. Aqui na extremidade. Vão adicionar a tela inicial, adicionar automaticamente. Pronto, agora é só aguardar. Pronto, agora o aplicativo estará mais fácil para que você
onde nós ilustramos passo a passo em um documento PDF como fazer todo esse processo. É isso, gente. Não esqueça de compartilhar no nosso aplicativo. A sua história importa muito pra gente. Sim. Deu para ouvir direitinho, gente? Então, é isso. Então tá bom. Deus. Pode Aninha, continuar. se você puder falar um pouquinho para a gente, como que foi fazer esse aplicativo com essas professoras loucas? Foi como a Andrea falou, e a senhora também, foi aquele processo de descobrimento. Eu também não entendia nada desse universo. Então, tinha aquele trabalho de procurar vídeos explicando quais plataformas usar, qual seria melhor, e aí, né, a gente tinha a nossa conversa, vendo qual seria mais acessível e mais fácil para mexer também. Então, foi de descoberta também, de muito estudo, né? Mas foi gostoso, né? Cada vez que a gente deixava o aplicativo com a nossa cara, a gente ficava super feliz. Isso foi bem gostoso. Então, acho que foi isso. Eu estou aqui dentro do aplicativo e vou mostrar as ferramentas principais dele, porque eu acho que é legal as pessoas também explorarem, né? O aplicativo, ele tá um pouco bem completinho. Como que eu vou fazer isso? Nossa, não dá para ver nada, né? Não. Acho que você pode falar só que tem o sim. que tem. Então, as 3 ferramentas, as principais, né, que dentro dele tem as informações sobre as pesquisadoras, né, cursos, né, da rede, tem o nosso mural também, e as histórias em áudio também, que também está muito legal, que, né, é outra forma que a Andrea também comentou. Mas as 3 ferramentas de principal contato conosco são o diário, né, que as pessoas podem acessar e vão fazer o formulário diariamente e vão receber também cópias, né, do que elas colocarem. E, enfim, todos os dias ou quando elas tiverem, porque a ideia de diário não também precisa ser levada em conta todos os dias, a pessoa ir lá escrever. Se quiser, ótimo. Mas se também não quiser, quando acontecer algo, enfim, algo que ela queira nos contar, ela pode ir diretamente, né, e contar a experiência, né, e aqui indica a quantidade de caracteres, né, que permite, enfim, é um espaço bem amplo. A segunda ferramenta é Converse Conosco, que é uma plataforma para a gente interagir de forma online. Quando, né, uma das pesquisadoras estiverem online, você pode falar com a gente, e se não tiver, a mensagem vai ser enviada e a gente pode retornar, né, assim que estivermos disponível, enfim. Que vai ser para a pessoa poder, enfim, seja tirar alguma dúvida, ou então querer conversar com a gente para agendamento de entrevista, enfim, né, esse chat a pessoa pode utilizar para falar diretamente com a gente. E também tirar dúvidas sobre o aplicativo, etc. E a terceira ferramenta também é a ferramenta Registramos Sua História, que essa sim é para que a gente possa conversar sobre o agendamento da nossa entrevista. Então, aqui vocês vão preencher o formulário indicando, né, o seu nome, o seu telefone, para que a gente possa entrar em contato com vocês e conversar, né, sobre agendamento de entrevistas, seja por plataforma ou por essas plataformas, né, de Zoom, enfim, de interação por vídeo, ou da forma que preferirem, enfim. E acho que essas são as 3 ferramentas. Eu acho que é legal as pessoas explorarem também, né, o nosso aplicativo, dar uma olhada no mural, e ele é super interativo, vai ser bem bacana. E compartilhem, né, a história e compartilhe o aplicativo para todos. Acho que é isso. Eu só queria. Muito obrigada, Aninha. Foi muito bacana, né, a construção de todo o processo. E a Suzana colocou aqui, né, no chat, e eu quero reforçar também, porque a Marcela, né, que foi, na verdade, a ideia, né, Impulsionadora, a a grande coisa toda. impulsionadora. A Marcela, ela não está aqui hoje por uma questão técnica, mas ela está aqui, não tem jeito. O aplicativo não E existiria agradecer sem ela.
Exatamente, não existiria sem ela, é verdade. Exatamente isso. Então vamos lá, Su, é com Então, você agora. acho que a gente tem que agradecer muito, né? Como eu falei, esse trabalho foi um trabalho colaborativo. A ideia inicialmente foi da Andrea, que apresentou essa ideia doida para Marcela, e as duas loucas fizeram com que a gente também abraçasse, né, essa ideia. E isso já é uma ideia bastante antiga, começou no ano passado ainda, antes até em viagens que a gente fez junto e tal. E daí a gente, nesse momento, conseguiu concretizar, né, frente a esse desafio da pandemia que a gente vem vivendo, né? E nesse momento a gente conseguiu concretizar e virar de ideia para coisa em si, por causa da Aninha também. Então tem muitas mães esse projeto e eu queria nomeá-las aqui, né? Agradecimento especial à Andrea, que caiu aqui, a Marcela, que por problemas técnicos não está, mas está, e a Aninha, que está sem voz, mas que veio, né? Eu acho que assim, esse aplicativo ele consegue juntar, e já tentando responder algumas questões que foram colocadas aqui no chat, né? A Vanessa colocou se é possível utilizar o aplicativo, né, da Redinel para disciplinas que não necessariamente sejam de história oral, né? Como de estágio supervisionado, áreas de ensino, metodologia de pesquisa de campo e tal. Eu acredito que sim, né? Hoje o aplicativo ele está ligado à plataforma Digital Plural, que é um projeto de extensão e de ensino da UFABC. A plataforma, ela é uma plataforma de educação, né? É uma plataforma interativa, né? E onde a gente tem montado cursos das mais diversas maneiras. Ela se diferencia de plataformas de ensino à distância, como a gente vê, né? Regularmente, Moodle, Ava, enfim, porque ela é uma rede social de aprendizagem. Ela é uma rede de trocas, né? Cada um faz o seu perfil, como numa rede social qualquer, mas essa é uma rede de aprendizagem, né? Então, as pessoas, elas ajudam na composição dos cursos. Se vocês puderem, né, deem uma olhada lá, porque os cursos são bem interessantes. Essa é a proposta, né? A proposta é que seja realmente uma plataforma interativa e de produção coletiva. O aplicativo tem uma entrada para esses cursos. Então, ele faz, digamos, a ponte entre a plataforma e quem quiser usá-la, né? É possível acessar pelo computador e é possível acessar pelo aplicativo, portanto. Então, quem tem um celular e não tem um computador, ele vai poder entrar nessa plataforma com mais agilidade e fazer os cursos com mais facilidade. A gente sabe, né, nesse momento, a gente tem encontrado, né, esse desafio mesmo de acessibilidade, né? Então, essa é uma das propostas. Então, é possível o curso que você quiser, Vanessa, e na plataforma, né, e ter acesso pelo aplicativo. Acho mesmo que essa é uma forma que a gente pode ampliar as nossas possibilidades de interação e de estar presente de nossos alunos das universidades, enfim. Uma outra questão foi a provocativa Marcela, né, que nos coloca aqui, né? Vou aproveitar para colocar uma questão. Vocês acham que é possível usar o app como recurso didático na educação básica? Eu acredito que sim, né? E acho mesmo que a gente tem que começar a falar essa língua, porque mais do que em outros momentos, a gente também tem visto que a maior parte dos nossos alunos, principalmente das redes públicas de educação, eles têm o celular como forma de acesso à internet e acesso ao mundo, mais do que qualquer outro tipo de aparelho, né? Então, o celular, ele é mais simples, né? E ele tá na mão da maior parte das pessoas, mas uma das coisas que sempre também nos preocupa, principalmente pensando na educação pública, é que os celulares, eles têm pouco acesso, né? Pouco dado, né? Acesso de dados, e os aplicativos, eles facilitam isso, né? Porque eles já são menos carregados, precisam de menos pacote de dados, né?
Então, assim, a gente entende que isso poderá ser usado sim. O nosso não foi pensado ainda com esta proposta, né? Então, é importante falar. Mas eu queria também deixar claro aqui, a escola do meu filho, por exemplo, que é uma escola pública da rede estadual de São Paulo, uma escola estadual, ela, a professora de português, por exemplo, passou uma atividade para os alunos que era fazer diários nesse momento, né? Então, ela deu, por exemplo, o diário de Anne Frank para os alunos lerem e depois começou a registrar diários com eles. E os alunos começaram a usar o aplicativo, né? Então, é possível fazer mediações para usar do jeito que ele está, e é possível pensar aprimoramentos para que ele responda a essa nova possibilidade de interação com a educação básica, né? E outra, né? A gente vê também que a possibilidade de escrita neste momento tem sido reduzida, né? Mesmo provas e exercícios com os alunos têm tentado ser mais de testes, né? Múltipla escolha, enfim. Então, esse também pode ser, eu vejo com bons olhos, né? Essa possibilidade de interação e de produção textual com os alunos. Por quê? Porque depois de qualquer texto postado no aplicativo, a pessoa recebe no e-mail que ela cadastrou uma cópia de tudo que ela faz, né? E a partir disso a gente pode também estabelecer diálogos. Então, o próprio aplicativo já manda, então ela não perde, digamos assim, o texto que ela produziu e ela pode mandar para quem ela quiser depois, né? Bom, eu queria também falar uma outra coisa, né, da questão do aplicativo, da importância disso nesse momento e da importância de registrar essas histórias da pandemia, né, e desse momento histórico que a gente anda vivendo. Sem querer ser audaciosa na minha comparação, mas quando o primeiro maior centro de história oral do mundo, né, até bem pouco tempo, mas um dos grandes até hoje, que é o Centro de História Oral, né, o Oral History Office de Colômbia, ele foi criado na Universidade de Colômbia por uma pessoa que estava querendo registrar narrativas da Segunda Guerra Mundial, né? Já se tinha noção, logo na sequência da guerra, né, que aquele era um evento fundamental para a história contemporânea e que, portanto, era necessário registrar histórias de pessoas que tinham vivido aquele momento, porque aquilo serviria para pensar a história do mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. Bom, não acho que a pandemia tenha o impacto em termos de mortes ou de mobilização mas em termos de mobilização ela tem, né, uma escala mundial, né, talvez mais mundial até do que a própria Segunda Guerra Mundial foi, né? Ela está em todos os países, ela vai ter um impacto grande na economia, né? E ela afeta a história do mundo todo. Então, nesse sentido, a gente tem a noção de que este é um momento histórico, né? E que a gente tem que marcar e gravar e registrar as histórias de vida ou, né, os diários das pessoas que estão tendo essa quarentena nos seus diversos lugares, né? A gente sabe que também a condição de vida de cada uma dessas pessoas é muito diferente, mas o quanto diferente? Como diferente? É preciso gerar, né, esses documentos, né, sobre esse momento, né, e pensar essas narrativas a partir dos critérios de subjetividade, de narrativas pessoais, né, e de pessoas comuns nesse momento. Então, a gente pensa, né, a partir dessa inquietação em que a própria história oral começou a se documentar e criar seus acervos, que neste momento, no Brasil, talvez a Redinel tenha, né, essa preocupação de registrar também as narrativas. E daí é evidente que a gente não tem, porque esse não é um projeto fomentado por ninguém, né, enfim, a gente tem uma vontade imensa de registrar essas narrativas orais, da forma com que a gente sempre fez, né, e gosta tanto de fazer,
Mas a gente também entende que muita gente não vai ter tempo, não vai ter disposição, não vai ter computador, não vai ter forma. Então, a gente abre a possibilidade do registro de diários, que são escritas altamente subjetivas, narrativas de si, que podem ser analisadas nesse momento e nos momentos posteriores para ver os impactos dessa pandemia na vida da gente, né? Então, a partir dessas questões que a gente veio colocando aqui, né, a gente espera realmente que o aplicativo possa ser usado e abusado, né, aí por muitos, né, de nós. A Fá caiu aqui, a gente tinha combinado dela falar um pouco da importância dessas histórias de pessoas comuns, né, ou seja, a gente, desde o começo, né, da história do NEL, há 30 anos, a gente vem registrando histórias de pessoas, mas também pensando o registro de histórias de pessoas comuns, né? Ou seja, as pessoas podem pensar assim, mas o que importa a vida do estudante X ou da pessoa tal na pandemia, né? Para nós importa muito, né? Porque a gente não no sentido de criar novos heróis, como diria Agnes Heller, mas porque é no cotidiano que a história é feita, né? A gente entende que é no cotidiano, na vida do day by day de cada uma dessas pessoas, que realmente a história é feita, né? Então é nessa perspectiva, nessa possibilidade, né, de criação, que a gente compartilha esse aplicativo e a gente passa a compartilhar, então, os cursos da plataforma via aplicativo e o novo curso que a gente propõe a partir de agora, né, que é sobre procedimentos e um balanço, né, desses usos dos procedimentos ao longo de 30 anos. Evidente que a gente vai ter, né, as inquietações lançadas pelos manuais do professor José Carlos Sebe, mas também problematizadas pelas pesquisas de muitos pesquisadores que fazem parte hoje da rede. Então, a gente tem a felicidade de, nesse ciclo também, receber ao longo das nossas aulas aí, dos nossos encontros, alguns pesquisadores para debater alguns desses temas, né, que nos são caros, né? Como, por exemplo, a gente já sabe que o Diógenes vai estar em uma dos nossos encontros para falar da colaboração, a Letícia, que vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer, vai estar em outro dos nossos encontros, né? E a gente espera ter sempre compartilhando com vocês experiências, as pesquisas, enfim. Fabíola está com muita instabilidade na rede dela, né? Mas eu espero que todo mundo tenha conseguido entender um pouco as nossas propostas aqui, né? E como a Van está dizendo aí, né? Sejamos mulheres cientistas produzindo tecnologia, ela é uma dessas que produz tecnologia conosco, né? Mas que sejamos muitos, né? Na rede a gente tá falando dessa mulherada, temos homarada também, né? E que a gente produza sempre junto, em colaboração, esses conhecimentos. E a Van é uma dessas nossas queridas que estão sempre com a gente, né? E para não ficar só a mulherada, né? Embora eu acho que tem um destaque importante, mas tem também o professor Lourival dos Santos, nosso amigo querido, né? E tem também aqui o Diógenes, que colocou lá do comecinho que ele já estava nos aguardando, porque ele sempre vem antes da gente aqui nas lives, e ele é um muito querido. O João Pedro, que está sempre por aqui também, né? Obrigada, João Pedro. Então, eu queria agradecer a todos pela presença, pelo compartilhar, a Letícia, que estará conosco também, e pelo compartilhar e pela possibilidade da gente continuar produzindo conhecimento juntos, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Aninha. Não, acho que é só os votos de que o aplicativo seja um sucesso, que eu vou adorar trabalhar nele. Eu estou muito ansiosa e é isso. Eu estava muito ansiosa esperando esse momento do lançamento, porque a gente ralou na construção dele e vai ser muito legal ver funcionando. Estou louca para ter muito trabalho, né, Ana? Para a gente registrar muitas
de vida aí com vocês, agendar tudo. A Ana, que está sem voz hoje, veio aqui porque ela tinha que mostrar a cara dela. Eu sinto muito pelas caídas aqui. Mas, enfim, gente, muito obrigada e espero que a gente compartilhe, né? Os pesquisadores também usem, abusem, compartilhem, mostrem para as pessoas e que a gente tenha uma longa vida ao NEL, ao aplicativo, que a gente consiga chegar onde a gente até agora não chegou, fazendo fazendo um monte de coisa nova que a gente ainda não fez, porque a gente é muito sem sossego, né? Um beijo grande a todos, boa noite, obrigada pela presença.